Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje Jesus anuncia a sua paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. No entanto, os discípulos não compreendem. Gera uma crise. Eles não sabem nem fazer perguntas sobre o assunto. Provavelmente eles esperavam o messianismo político, onde Jesus iria dominar as nações da terra, seria um grande rei na terra, e Jesus começa a instruí-los sobre o reino dos céus, mostrando que o reino de Jesus não é desse mundo. E Jesus fala do sofrimento da cruz. Isso assusta os discípulos. Antes da vinda de Jesus, o sofrimento aparece como uma estrada sem saída, fruto do pecado e como castigo de Deus pelo homem não realizado. Ou seja, pelo homem que não está em estado de felicidade, de graça. Quando não se fazia o bem, poderia ser castigado. Então o sofrimento não era bem visto. O grito que perpassa toda a Sagrada Escritura é um pedido a Deus que nos liberte da dor, que nos dê força necessária para suportá-la. Os Salmos, por exemplo, são um livro do homem sofredor que, na sua breve existência, depara-se com todo tipo de dor, física, moral, espiritual, se depara com a solidão, com o abandono dos amigos, com as dores físicas na saúde, com a perseguição dos inimigos. Nós vamos ler também no livro de Jó, que podemos considerar como grande tratado antropológico da dor. Faz-nos ainda mais críticos diante do sofrimento. Tanto Salmos quanto o livro de Jó vai abrir uma esperança de que Deus venha em nosso socorro. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ele vai nos ensinar a amar a cruz. Esse primeiro anúncio da paixão no Evangelho de São Lucas, Jesus está dando uma grande lição aos discípulos. A cruz, a dor, o sofrimento, a enfermidade faz parte da nossa vida. E nós devemos buscar com fé dar sentido ao nosso sofrimento. Então a grandeza de Jesus é que ele, ao fazer-se homem, assume a nossa natureza humana plena, total, com todas as limitações, exceto o pecado. De fato, o pecado não faz parte da natureza humana. Ela entrou no mundo pela desobediência dos nossos primeiros pais. Queridos irmãos e irmãs, Jesus ele nunca desobedeceu o projeto do Pai. Ele vem ao nosso encontro sem pecado e continua em obediência para sanar a desobediência dos nossos primeiros pais. Nós vamos notar que Jesus está nos ensinando que o projeto do Pai, dado a Jesus, é libertar o homem do pecado. E para que isso possa acontecer, ele iniciou a sua história entre nós através do caminho da cruz e do sofrimento. Irmãos e irmãs, vamos acolher esse anúncio de Jesus e entender que na nossa vida também nós iremos experimentar alguma cruz, alguma dor. E vamos compreender com Jesus qual é o sentido da dor. A dor é uma escola. A cruz de Jesus, o Calvário, é uma escola onde nós podemos sempre tirar ensinamentos. Santa Teresinha, quando ela recebe uma enfermidade, ela vai dizer
Cheguei a um ponto em que o sofrimento me dá alegria. Ela se sentia unida a Jesus crucificado. E essa união não era somente simbólica. Ela sentia na sua dor a presença de Jesus. Ela dizia: um é o sofrimento sem Cristo e totalmente outro é sofrer com Jesus ao meu lado, tendo Ele como meu esposo. Queridos irmãos e irmãs, a alegria de participar ativamente da paixão de Jesus deve conquistar espaço em nosso coração. São Francisco de Assis, experimentando a provação, a noite escura, a rejeição, a pobreza, ele dizia: eu estou na perfeita alegria. Ele vai entender que todo sofrimento unido a Jesus, unido à cruz do Senhor, é fonte de graça. São João da Cruz, nas suas dores, foi sempre fiel a Deus, e tem um momento que ele, em êxtase, contemplando o rosto de Jesus, escuta a suave voz do Senhor dizendo: João, me amastes perfeitamente até aqui, amando os sofrimentos. Peça o que quiseres e eu te darei. Ele silencia, analisa a sua vida e o que poderia pedir a Jesus, ele diz: Senhor, dá-me mais sofrimento. Então nós não devemos provocar o sofrimento, buscar o sofrimento, mas quando a cruz aparecer, nós devemos renunciar a si mesmo, tomar a nossa cruz com alegria e seguir os passos de Jesus. Vamos pedir a graça de permanecer fiéis ao amor, a Deus, mesmo na hora da dor. Vamos pedir a graça de continuar sempre em doação, mesmo em meio aos sofrimentos da vida. Não há maior amor do que dar a vida por aqueles que se amam. Jesus deu a vida por nós na cruz. Então a cruz se torna amor, não é somente dor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.